capítulo 4 de Mateus. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Nós vamos ler, irmãos, no capítulo 4, pastor Cristian, a partir do versículo 8. Deus lhe trouxe aqui esta noite para você ouvir esta palavra. Você sabia disso? Quando você saiu de casa, que Deus quer que você ouça essa palavra esta noite. E sabe por quê, irmãos? Porque Deus não quer que você venha perder. Você sabia disso? Que Deus não quer você perdendo nada, mas Deus quer ver você sempre ganhando. Por isso você não pode perder, irmãos. E você vai entender quais os motivos, ou talvez o motivo que te leva a perder. Bendito é o nome de Jesus. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz a partir do versículo 8. Você vai acompanhar aí na sua Bíblia. Levou novamente o diabo a um monte muito alto. O diabo está levando Jesus aqui. Esse personagem que está dizendo aqui esta palavra, levou-o. Está falando de Jesus, irmãos. Levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Veja o que o diabo fez, irmãos. Levou Jesus a um monte muito alto, e lá neste monte alto mostrou todos os reinos do mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus agora. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso sonoplastas não estava por aqui, irmão Cláudio, tem Pedro, aí pega logo uns leigos, aí resolve. Irmão Elenildo, vem para cá, meu querido. Agora que a ficha caiu, vê se você consegue. Com o caso, fique de joelhos, olha pelo som. Irmãos, quando é direita, não se preocupe, olhe para cá. Levou para um monte muito alto, mostrou os reinos todos. Um só não sobrou, ele mostrou logo tudo. E também o esplendor destes reinos. Vai absorvendo aí o que Deus está falando contigo. E lhe disse, olha o que ele diz, irmãos, o diabo a Jesus: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Serviram ao Senhor Jesus.
Amados, eu agradeço esse Deus, irmão, querido e amado. O Senhor Jesus, por isso você tem que ser um crente sério, porque com Jesus não tem brincadeira, irmãos. Ele diz: esteja com os vossos lombos cingidos e as vossas candeias acesas. Glória a Deus. 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 Esteja com os vossos lombos cingidos e a vossa candeia acesa. O que é que Jesus está dizendo, irmãos? Que você tem que ser sério para andar no Evangelho. Estar com lombos cingidos é estar andando como Ele está dizendo. Candeia acesa, está pronto. E aí, meu amado, Jesus não quer te ver perdendo. Tem muito crente perdendo a bênção de Deus na sua vida. Pode deixar, deixa que não vai adiantar não, porque é a mesa de som. Qualquer coisa eu abordo o microfone e falo no cocó. Tem muitos crentes que estão perdendo a bênção de Deus. Por exemplo, Deus quer te ver alegre, você só anda triste. Deus quer te ver ser na voz. Deus quer te ver ganhando, você só está perdendo. E o que é que acontece, irmãos? Porque você tem trocado a bênção de Deus pelas seduções deste mundo. Eu não posso, irmãos, trocar a bênção do Senhor pelas seduções, irmãos. Ouça o que Deus está falando contigo. Eu não posso trocar Jesus, este maior presente que eu tenho, pelas seduções deste mundo. Foi o que aconteceu, irmãos, aqui no texto bíblico. O diabo, que é astuto, ele queria trocar, fazer com que Jesus trocasse as bênçãos que iam acontecer na vida do mestre, neste momento quando ele oferece tudo a Jesus. Meu amado e querido irmão, você tem que entender uma coisa importante. O diabo, ele é um sedutor. Você sabia disso? Ele conhece suas fraquezas e ele quer lhe seduzir para tirar de você as bênçãos que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que o diabo chegou perto de Jesus para seduzi-lo. Qual é o objetivo do diabo na tua vida? Te ver feliz? Te ver com bênçãos? O objetivo dele é tirar tudo que Deus tem para você, meu querido. Ele é o sedutor. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, nos diz em Efésios capítulo 6, versículo 12: porque nossa luta não é contra carne e nem sangue, mas contra toda potestade, contra todo reino maligno
Mas antes ele já vinha tentando seduzir, irmãos. Disse a Jesus: transforma as pedras em pães. Disse a Jesus: lança-te daqui abaixo do pináculo. E ele veio tentando, irmãos. Em primeiro lugar, você precisa entender: tenha cuidado com as armadilhas do diabo, porque ele é sedutor. Eu não estou aguentando mais a garganta. Porque ele é sedutor, irmãos. Tenha cuidado. E ele fez isso na vida de Jesus. E qual é o momento que ele chega para fazer as seduções dele na tua vida? Ouça isso que eu estou dizendo agora, viu? Qual é o momento que ele vai chegar? No momento que tu estás cheio do Espírito, no momento que tu estás cheio da comunhão com Deus, no momento em que tu estás em oração, lendo a palavra, é nesse momento? Não, querido. Jesus, o sedutor, o diabo, chega no momento em que você está fraco, no momento em que você está passando por circunstâncias dificílimas. Aí ele começa a jogar setas na tua vida. A palavra de Deus, irmãos, nos diz para você ouvir e entender. Capítulo 4, versículo 1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito aonde, irmãos? Para onde? Ao deserto. Versículo 2: o tentador, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus teve o que, irmãos? Fome. Então, versículo 3: o tentador chegou-se a ele. Quando foi que o tentador apareceu, irmãos? No primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, que Jesus estava ali no deserto? Não. Ele apareceu exatamente no momento mais difícil daquele período que Jesus estava passando. Depois dos 40 dias, quando Jesus teve fome, ele apareceu. Querido, tenha cuidado com a tua vida, não fica fraco. Estar forte ou fraco depende de você. Bendito é o nome de Jesus. Porque, irmãos, o diabo ali naquele momento, Jesus estava fraco, irmãos. E você vai entender no final da pregação. Que coisa bela. Mas o diabo, ele se aproveita dos momentos. O deserto, irmãos, é um lugar bom para estar. É um lugar agradável. Só para você ter ideia, deserto de manhã é sol escaldante de até 50 graus. No deserto é cheio de animais peçonhentos. Você sabe o que é animal peçonhento? É aquele que tem veneno, como escorpiões, víboras. O deserto é cheio desses animais. Você não vê nenhum, mas sabe onde eles estão? No debaixo da terra. À noite, irmãos, você sabe como é? A palavra de Deus diz o quê? Jesus também passou 40 noites. À noite, no deserto tem uma inversão. Enquanto de manhã ele é quente, à noite ele é frio de ficar abaixo de zero. Você sabia disso? O deserto é um lugar terrível. O diabo vai te seduzir quando você está no deserto. E o deserto é aquele momento difícil, aquele momento que você está enfrentando. Ele fez isso aqui com Jesus, no momento de fome, no momento de fraqueza. Ele vai querer te seduzir. Tenha cuidado, meu irmão, com a sua vida. Vamos prestar atenção na palavra, porque Deus quer estar falando com você esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. A condição, irmãos, era essa. Tenha cuidado com a sua vida no momento difícil, porque certamente você vai ter um maligno para se aproveitar deste momento. Ele vai querer se aproveitar. Queridos, deixa eu dizer algo para você importante. Vou dizer isso agora, não vou dizer no final. Essa é a boa para eu deixar no final. Outra coisa, irmãos, porque ele te
Aí eu comecei a contemplar que isso é a verdade de Deus. Porque o diabo, ele gosta de te atacar. Se você for um crente fiel, você for um crente qualquer, que aqui dentro da igreja você é uma coisa, lá fora é outra, ele não está nem aí com você. Você não está fazendo nada para incomodá-lo. Concorda, meu irmão? Quem discorda, levanta sua mão. Se você na igreja é uma coisa, lá fora é outra, que não está dando frutos, você está incomodando ele em quê? Em nada. Ele vai investir ataque em tudo para quê? Para nada. Mas seja um crente que dá frutos. Paulinha, vale para comprovar. Seja um crente que dá frutos e ele vai investir. Agora ouve o que eu quero te dizer nesta noite, irmãos. Diante do que eu já estou te dizendo. Sabe por que o diabo gosta de investir na minha vida e na tua? Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo conhece a grandeza de Deus. Você sabe disso, né? Ele sabe que Deus é grande. Logo, esse Deus grande e maravilhoso gosta de manifestar a grandeza dele na vida daquele que o serve. Você está me entendendo? Isso desde o começo da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, como foi que Deus os fez? Segundo a sua imagem e semelhança. Quando os criou, aonde Deus os colocou? No jardim do Éden. Desde a criação até o momento, Deus te manifesta a glória dele na vida de quem? De todos aqueles que o servem. Por que eu estou dizendo, irmãos? O diabo sabe o perigo que você representa para ele quando Deus começa a manifestar a grandeza dele na tua vida. Você está me entendendo, irmãos? Por que o diabo investe? O diabo, irmãos, o diabo chega feito bobinho para o lado de Jesus. Nas três tentações, nas três tentativas de seduções, eu quero usar essa palavra, sedução, para você estar com os olhos abertos e antenado. Jesus chegou, o diabo chegou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, se, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Aí ele coloca um se. O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus, e este Filho de Deus tinha um potencial tremendo que ia revolucionar o mundo. Ele não sabia disso. Então o diabo, foi o que ele fez? Vou tentar evitar que esta potência, esse potencial aconteça de bênçãos, para ele cair e nada acontecer. Meu amado, o diabo sabe da grandeza de Deus, e que esta grandeza ele manifesta na vida daquele que serve a ele, meu irmão, serve ao Senhor. Então, quanto mais você é um crente fiel, mais Deus pega a tua vida e transforma a tua vida em bênçãos, para que a tua vida glorifique o nome dele. E quanto mais tu glorifica o nome do Senhor, mas tu és um potencial opositor ao diabo. Aí logo ele vai querer o quê? Travar você, quebrar esta bênção de você. Ele queria fazer isso com Jesus. Ele sabia que Jesus ia revolucionar a época dele, as gerações futuras. Ele sabia de tudo. Você pode ser uma bênção na mão de Deus. É só você querer. Louvado seja o nome de Deus. Você, meu irmão, pode ser um marco na mão de Deus. Por isso pare de andar triste. Por isso pare de andar com a vida lá fora arrasada, acabada. Porque Deus quer sustentar a tua vida. Porque Ele é grande, meu irmão. Aí o diabo quer tirar isso de você. Quer destruir você, para não deixar você ter esse tipo de vida. Por que o diabo investe?
porque ele conhece a grandeza de Deus. Ele sabe que esse Deus é grande, meu irmão. E aí, querido, o que foi que aconteceu, meu irmão? O diabo, irmãos, é sujo. A palavra de Deus, irmãos, falando sobre o diabo, entre muitos textos, vou citar esse, diz assim: não ignoreis os seus ardis. Em outras palavras, a palavra de Deus está dizendo: tenha cuidado. O diabo, irmãos, ele é sujo. E que foi que aconteceu, irmãos? Ele veio falando com Jesus, faz isso, ele começa a querer seduzir com coisas pequenas, coisas simples. Chegou para Jesus, sabia que Jesus estava com fome. Deixa eu te dizer algo importante, que Deus quer que você conheça. Não vem com essa história de dizer: não, mas o diabo não me conhece. O diabo te conhece melhor do que você se conhece. Você sabia disso? Claro que ele te conhece muito bem. A palavra de Deus diz: o diabo, o vosso adversário, está em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. Queridos, quando o diabo insistentemente, investindo, compareceu diante de Deus por causa de Jó, Deus perguntou: vieste de onde? Ele te rodear a terra e passear por ela. O que ele está fazendo, irmão? Procurando quem está dando brecha. Porque eles só podem entrar quando você dá brecha. Se não deu brecha, meu irmão, fique tranquilo, porque ele não pode entrar. Aí Deus falou: viste o meu servo Jó? Ele viu. Aí ele diz: fiel, Deus fala, ele também. Tu tens cercado ele de todo lado. Oh, meu irmão, quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, cercado ele de todo lado, em outras palavras, eu tento, mas a tua mão está sobre ele. Mas ele fica, irmãos, investindo. Aí ele veio com Jesus, começando com as coisas pequenas. Transforma as pedras em pães? A Jesus não. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí ele foi aprofundando o negócio. Então faz o seguinte: eu vou te levar. E levou Jesus ao pináculo e disse: já que tu dizes que é o Filho de Deus, então lança-te daqui abaixo, porque também está escrito. Aí ele começou a aprofundar. Não quero entrar no mérito das tentações, não é este o propósito. O que eu quero te dizer, irmãos, que o diabo, ele começa a tentar te seduzir com coisas pequenas. E sabe que eu fico mais triste? Tem crente caindo de bobinho nas coisas pequenas. De bobinho. Imagina quando vier as coisas grandes. Nas pequenas, está caindo de bobinho. Aí ele fica insistindo. Até, irmãos, que ele vai parar com Jesus, ele viu que não tinha espaço, ele disse: vou dar aquela tentativa mais forte. Aquilo que os homens gostam, aquilo que a humanidade gosta, que é de riqueza, de glória, de esplendor, de desfrutar destas coisas do mundo. Meu irmão, essa colocação mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. É como se o diabo dissesse o seguinte: esta é a fraqueza do homem, é a fraqueza da humanidade. Aí eu quero associar, fazer uma analogia. O diabo conhece a tua fraqueza. E eu vou começar a trocar em miúdos, irmãos, principalmente para os homens. Se tua fraqueza é mulher, cuidado com a tua vida, porque o diabo vai ficar investindo nessa área, cutucando a tua vida nesta área, para que você perda, aliás, venha perder, venha deixar de ser uma bênção na mão de Deus. Porque o tema, irmãos, da pregação é: cuidado com as seduções do mundo e não troque Jesus por nada. Ele vai agir
em coisas, você é fraco e é naquilo que é. Aí eu pego esse momento de fraqueza como algo grande na tua vida. Grande porque é nisso que você é fraco. Ele tentou seduzir Jesus para fazer Jesus perder. Porque muitas vezes você não foi abençoado ainda, porque você está caindo nas coisas que o diabo está te oferecendo. Meu irmão, isso é tão sério. Vou voltar para o mesmo ponto. Jesus chegou e disse para os fariseus e saduceus: vocês, está escrito que não adulterarás, não é isso? Está escrito. Eu vou além, disse Jesus. Se tu olhares para uma mulher e em teu coração a seduzires, já cometeste adultério. Porque tudo começa aqui na mente. Enquanto eu não travar na minha mente, as coisas vão começar a ser consumadas. Meu amado, querido irmão, o diabo ele vai começar a querer te seduzir com coisas pequenas, para depois ir aprofundando, até chegar em coisas mais fortes na tua vida. Daí, meu amado, o que é que acontece, queridos? Quando o diabo chegou e disse para Jesus isso, que foi a terceira sedução, aí Jesus, ele usou a autoridade. Eu aprendi uma coisa na minha vida, porque a palavra de Deus ensina: quando a tristeza bater no teu coração, usa a autoridade de Deus na tua vida. Quando a sedução para você fazer aquilo que o Senhor não se agrada, usa a autoridade de Deus na tua vida. Não vou em nome de Jesus. Não faço em nome de Jesus. Não quero em nome de Jesus. Sou lavado e remido no sangue de Jesus. Quer ficar com raiva de alguém? Não fico em nome de Jesus. Quer fazer coisas que abominam os olhos do Senhor? Não vou fazer em nome de Jesus. Você tem que usar, irmãos, a autoridade de Deus, que Deus deu a você, meu amado. Enquanto você não usar a autoridade de Deus na tua vida, sabe o que vai acontecer? As seduções vão continuar. E ao mesmo tempo, irmão, Jesus faz uma alusão importante quando ele diz: está escrito. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, está escrito, disse Jesus: só a Deus adorarás e só a Ele servirás. O que é que o Senhor está dizendo, irmãos? Só Jesus é a principal saída para a tua vida. Só Jesus é aquele que abre porta para você. A expressão só a Ele adorarás, só a Ele servirás, só, não há outro. Jesus é o que pode te ajudar, é o que pode fazer as coisas mudarem na tua vida. A expressão que está sendo dita é: não há outro. Ele é o maior. Só Jesus, irmãos. Tenha cuidado com as seduções deste mundo, meu querido. Porque as coisas que querem te seduzir é para tirar a bênção da sua vida, para tirar a bênção de você. Quantos irmãos, homens de Deus, abençoados, perderam a bênção do Senhor? Muitos irmãos, muitos. Porque o diabo sabe do seu potencial. Quando você é um crente fiel, Deus usa a tua vida poderosamente. E para terminar, irmãos, só tem um jeito
para eu não trocar Jesus por nada, para eu não perder minha bênção. Só tem um jeito para eu não ser seduzido, irmãos. Só um. Foi o que estava acontecendo com Jesus. É ser forte. Quando eu sou forte, eu não sou seduzido. Seja um crente forte, irmão, na presença do Senhor, meu querido. Eu dou glória a Deus, sabe por quê, irmão? Porque para ser forte não precisa ser pastor. Para ser forte não precisa ser diácono. Para ser forte não precisa ser ministra de louvor. Não é o cargo que dá fortalecimento. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Mas para ser forte, só precisa estar na presença daquele que fortalece, que é Jesus. Isto quer dizer, o fortalecimento está disponível para todos. Daí então, você só anda fraco se quiser. Porque aquele que quer te fortalecer está disponível para quando você quiser, ele vai e te fortalece. Jesus estava forte, irmão, ali. Jesus estava fortalecido. E um crente fortalecido, ele fica de pé. Oh, meu querido e amado irmão, não troca a bênção de Deus por nada, pelas seduções deste mundo. Não troca, fica de pé em nome de Jesus. E aí, querido, eu vou terminar com essa ilustração, essa analogia. No reino animal, o predador, e no reino animal existe o predador e a presa. Ouça o que eu quero te dizer. O predador no reino animal, eu vou colocar aqui o maior dos predadores terrestres, que é o leão. E qualquer um outro, mas aí o leão, ele quando vai atacar, irmãos, todo predador, ele vai escolher logo na manada 2 tipos de presa: os pequenos e os doentes, que são os fracos. Bendito é o nome de Jesus. Aí o predador olha a manada e ele vê o pequeno. É um alvo. E eu quero aplicar isso aqui no reino espiritual. O pequeno é aquele crente que é crente de igreja, mas nunca cresce. Fica raquítico. A palavra de Deus fala desse. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, ele disse: irmãos, não vos escrevi como a espirituais, mas como a carnais. Porque havendo dissensões, divisões entre vós nos seus carnais, por isso vós ainda estáis tomando leitinho, porque vocês não podem ainda comer comida sólida. E o tempo decorrido já da vossa fé já era suficiente para comer comida sólida. No entanto, vocês não estão crescendo, só pode ficar no leitinho. Não aprende, está dentro da igreja, aí a palavra entra pelo ouvido, sai pelo outro. Oh, meu irmão, louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Louvado seja. Aprenda a ser um crente, meu querido. Guarda a palavra de Deus no teu coração, que você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Aí fica anos desse tamanho. Aí constantemente fica caindo nas armadilhas e seduções do diabo. Constantemente. O segundo, irmãos, da manada é o doente. É o crente fraco. Crente doente, você sabe como é o crente doente? Eu vou te dar algumas condições de um crente doente. Ouça o que eu quero lhe dizer. O que Deus está aqui falando. Condições de um crente doente. Ele não ri.
ele é sempre mal-humorado. Você não vê a alegria do Senhor na vida dele. Você fala com ele, irmão, tá difícil, mas é assim mesmo. É um crente doente. Ele não tem alegria, ele não tem satisfação, ele não tem vida. Ele vem para a igreja como se fosse abuso, vem arrastando uma cachorrinha. Né? Essa expressão popular, e está tão abuso. Eu não sei nem o que ele vem fazer na igreja, para ser mais exato. Na igreja é aquela coisa acabada. E aí, irmão, o pastor falou um negócio lá, terminou. Ele não recebe nada, não tem nada, está doente. Você sabe por que está doente? Porque quer ficar doente. Porque Jesus veio para te dar paz, para te dar alegria, para te dar felicidade, para te dar vida. Olha, irmãos, querido e amado, Jesus, todos que encontrou sofrendo, todos. A primeira coisa que Jesus disse foi: não chores, não temas, não te assustes, fica alegre, te anima. Todos que Jesus encontrou sofrendo, a palavra logo inicial foi: levanta-te, fica de pé, sai andando que eu estou na tua vida. Me diga uma, irmãos, ao contrário dessa. Oh, meu irmão, o crente doente é assim. Por que está doente? Porque a palavra entra no ouvido e sai pelo outro, e continua do mesmo jeito. Eu dou glória a Deus porque ele tem misericórdia. Ele não deixa nada acontecer porque ele te sustenta pela mão. Mas se fosse pela condição da doença, se Deus deixasse, meu irmão, você já teria partido há muito tempo. Mas o crente forte, irmãos, é o crente que eu vi na TV. Não é assistindo novela não, viu? Eu repudio. Eu não gosto de crente que assiste novela. Novela só tem o que não presta e está lá o crente. Capítulo por capítulo. Você não deixou de ser crente não, irmão. Eu só estou aqui traduzindo que isto não é bom para a tua vida. O crente forte, irmãos. O crente forte é aquilo que eu vi na TV. Foi uma cena que me chamou a atenção. A cena de um búfalo. A cena de um búfalo grande, robusto, que tinha uma leoa em cima do lombo dele, agarrada aqui, porque o predador mata por asfixia. Ele pega e vai pegar na jugular ou na traqueia para prender a respiração, até que a presa morra asfixiada, para depois ela começar a devorar. Ela estava aqui, e outras duas leoas do lado no chão, mordendo aqui a coxa, a pata e aqui. Eu olhei aquela cena e disse: coitado do búfalo. As leoas muito grandes. Vai morrer. Um em cima, irmão, literalmente em cima. É porque eu nunca mais peguei essa imagem. Mas um dia eu vou trazê-la. E as outras duas embaixo. Eu tive pena do búfalo. Já era. Mas quando o crente é forte, irmãos, uma pessoa forte, é por isso que a Bíblia diz: o que conhece o seu Deus é forte e faz proeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, por incrível que parecesse, o búfalo conseguiu fazer assim, que trouxe a leoa daqui para cima do chifre, e aí ele fez isso. Meu irmão, parecia um gatinho voando 3 metros, caindo lá do outro lado. Aí a leoa, quando caiu, pergunta se ela voltou. Aí, irmãos, para tirar daqui da pata já é mais fácil, né? O que incomodava era aqui. Se você deixar o diabo montar nas tuas costas, ele vai fazer salseiro na tua vida. O diabo muitas vezes tem montado nas costas de crente, com seduções, com pensamentos, com desejos. Tira isso da tua vida. E até os teus pensamentos devem agradar o Senhor, meu irmão. O salmista Davi diz no Salmo 103: Senhor, que agradáveis sejam
as minhas palavras e os meus pensamentos. Daí o búfalo enxotou essa daqui, vai embora. Enxotou essa daqui, vai embora. E saiu. Eu fiquei alegre com aquilo. Na hora Deus disse: isso é um grande forte na minha presença. Não tem leão que ruja, que queira seduzir, que derrube ele. Isso é verdade, irmão. A Bíblia está dizendo, irmãos, que aquele que está edificado na rocha, a casa não se abala, meu amado irmão. Pois tem cuidado com a tua vida, para não perder as bênçãos de Deus. Deus tem reservado coisas para você. Você antes era um perdedor, hoje você é um vencedor. Deus é grandioso e essa grandeza é revelada na tua vida. O diabo sabe disso e quer te destruir. Tenha cuidado, porque só quando você está forte é que você vence, meu querido irmão. Somente por isso, meu amado, cuidado com a tua vida, para que você não seja um crente doente, nem seja um crente raquítico, que passa anos e anos na igreja e nunca cresce. Vamos ficar de pé. Uma coisa importante, irmãos. Quem é que foi atacado aqui no capítulo 4 de Mateus? Quem foi, irmãos? Atacado? Jesus. Meu irmão, se Jesus foi atacado, irmãos, qualquer dia desse eu quero esse filho. Se Jesus foi atacado, irmão, imagina tu, irmãos. Imagina eu, não porque eu sou o pastor tem um certo privilégio, uma certa proteção de anjos. Imagina eu, irmãos. Imagina tu, irmãos, que nós nascemos já com a natureza pecaminosa e Jesus não nasceu com a natureza pecaminosa, irmãos, porque o nascimento dele foi milagroso. Jesus foi atacado. Imagina tu e eu, irmãos. Mas fica forte. Fica forte que você não cai. E as bênçãos de Deus cumprir-se-á na tua vida. Já está cumprindo, na verdade. Não vai cumprir, já está cumprindo. O mais Ele fará na tua vida. Obrigado, Jesus. Eu te louvo por esta palavra, nesta noite. Porque é palavra que ensina, é palavra que corrige, é palavra que exorta, Senhor. Para que dentro nasça um povo amadurecido, aleluia. Um povo crescido, um povo forte aqui dentro, aleluia. Um povo feliz, como a mulher sunamita que o filho estava morto e perguntaram a ela: vai tudo bem? E ela disse: vai tudo bem, porque eu tenho Jesus na minha vida. Oh, Jesus, obrigado. Abençoa esta igreja, Senhor. Abençoa teu povo, porque é o povo que compraste com teu sangue. Te agradeço por esta noite de bênçãos, de alegria, para a glória do teu nome. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.